ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Essa é a vontade de Deus. Que nós sejamos santos, separados. Essa palavra, posso vir aqui? Essa palavra tem muito a ver com a minha vida, porque quando eu tinha 6 anos, mais ou menos uns 6 anos, hoje eu tenho 56. Sofri uma tentativa de estupro na minha vida. Eram 2 meninos grandes, gêmeos, que me levaram para um lugar e eu consegui fugir de lá. Eu vim correndo, consegui fugir deles. E eles falavam bobagens para mim, falavam coisas torpes, e eu consegui fugir de lá. Mas naquele momento que eu cheguei para minha mãe e contei o que eles estavam fazendo, fizeram comigo, eles foram atrás. Desse dia em diante, hoje eu olho e vejo, foi desencadeado na minha vida como se fosse uma maldição. Porque eu comecei a gostar das coisas, eu não gostava mais de jogar bola, eu queria brincar com as bonecas, não queria pôr shorts, queria usar uma sainha. Hoje eu enxergo que naquele tempo, Satanás veio segregando a minha vida, veio tomando conta dos meus passos, e eu fui crescendo e querendo sempre agir como uma menina. E foi assim a vida inteira, até 50 anos. Nesse decorrer, eu era um adolescente que gostava de tocar violão, estudei música, fui bem sempre na escola, mas eu comecei a andar com outros rapazes. Eu comecei a ter uma vida homossexual, escondida de toda a sociedade, mas que eu sabia, que eu estava, que eu procurava. E outro dia me perguntaram, num dia que eu estava pregando em Mogi das Cruzes, qual foi o erro do meu pai e da minha mãe. Eu falei ainda, brinquei, eu não vou desonrar meu pai e minha mãe, senão eu perco minha bênção de ter a longevidade, né? O primeiro mandamento que promessa, está em Efésios, no capítulo 6, do 1 ao 3. Você honra teu pai e tua mãe, você terá uma longevidade, né? Eu tenho exemplo na minha família. E as perguntas que as pessoas colocam a culpa dos pais. Existe uma educação, sim, que o pai e a mãe têm que dar para os seus filhos, de acordo com o que ele é. Se ele é menino, ele vai jogar bola; se ela é menina, ele vai brincar com boneca. Não tem. É uma coisa que Deus fez: o homem, mulher, mulher. Isso é induvidável, a gente não pode misturar as coisas, né? E o pai tem que repreender, sim, porque o convívio ali depende, sim, do pai e da mãe. Só que, quando eu fui crescendo, eu já estava notando isso, né? Porque o ser humano, ele é inteligente, ele é notado inteligente, ele vai vendo. E eu acabei me envolvendo nessa promiscuidade. Fui crescendo, saindo com rapazes, saindo com pessoas de todo tipo de classe social. Tive uma namorada, mas eu não gostava, eu já estava envolvido, Satanás já tinha me pegado. E fui vivendo assim, estudei em Bauru, depois vim para São Paulo, fui fazer faculdade em Bauru, depois vim para São Paulo trabalhar, e aí eu me envolvi nessas boates gays, nesses antros, né, que existem de prostituição, e acabei me envolvendo com todo esse mundo que hoje
parece que é até normal, né? Que você vê toda hora, você abre a internet, você está vendo, fulano que tal, se mutilou no corpo para virar uma mulher, se mutilou para virar homem, o homem se mutilou para virar mulher, né? E eu estava nesse caminho aí. Mas Deus nunca deixou eu me envolver com isso. Quando eu tinha 17 anos, vou voltar um pouquinho só antes, eu fazia cursinho em Jaú e eu conheci uma igreja presbiteriana lá. Uma moça que fazia cursinho junto comigo. E eu acabei indo para a igreja e fiquei 1 ano nessa igreja. Só que, como minha família era tradicionalmente católica, eles não aceitavam de maneira alguma que eu frequentasse essa igreja. E meu pai me pressionou, minha família, meus avós, e eu acabei saindo da igreja depois de 1 ano. Eu acho que aí Deus tinha uma promessa para mim. E Ele começou a cuidar de mim. Porque todas as vezes que eu estava numa enrascada, porque uma pessoa que está longe de Deus só vive enrascada, Ele me protegia. Me protegia das doenças, das brigas, né? Eu fui crescendo, fui andando nesse meio, eu fui bebendo, eu ia fumando. Eu sei que quando eu tinha 50 anos, eu fumava. Eu tenho 56, faz 6 anos que Deus me transformou e me restaurou. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia, são 60 cigarros. Tomava 12 garrafas de cerveja por dia, de segunda a segunda. Eu tenho um emprego muito legal, encarregado de setor, num laboratório de análises do Estado. E assim mesmo, eu pegava o meu dinheiro e gastava, o que sobrava para pagar as contas, eu gastava só com isso. E as pessoas, eu pesava 53 quilos, e as pessoas olhavam para mim e me achavam bonito, porque a sociedade acha bonito. Eu punha uma peruca, eu punha uma saia, um salto alto, nada disso que vocês estão vendo aqui. Com 53 quilos, eu chamava um táxi, pegava, saía e andava e entrava nos clubes como se fosse uma moça, maquiado. É difícil para mim contar isso, porque eu mesmo me repreendi depois de falar, depois que eu me converti, Jesus, Senhor Jesus, por que não me mostrou o caminho antes? Ele tinha mostrado, mas eu não enxerguei, né? Mas por que eu vivi tudo isso, né? Eu achava que eu tinha nascido corpo de homem com alma por dentro. E às vezes eu falava, ô Senhor, quantas vezes eu pequei contra o Senhor, né? Depois que a gente se converte, a gente cai em si, rasga o véu. E eu sempre peço perdão a Deus por esse passado meu, mas já está enterrado, já está jogado no fundo do mar. E aconteceu que eu estava no fundo do poço, eu estava muito mal, eu não queria mais viver porque eu queria parar de fumar, não conseguia, eu continuava bebendo, eu não sabia o que eu fazia, não acreditava em Deus, mesmo tendo conhecido na presbiteriana passado, a gente esquece. Satanás coloca um véu na frente, uma barreira na frente da gente, que hoje eu entendo, antes eu não entendi, mas hoje eu entendo essas pessoas no mundo que estão cegas. E eu acabei caindo no fundo do poço, e meu salário já nem dava mais para fazer tanta coisa que eu tinha que fazer na minha vida, pagar minhas contas, porque eu gastava tudo, né? Eu tinha um controle. E um dia, eu no meu quarto, eu chorei muito, eu estava muito mal, e eu pedi para Deus que, se Ele existisse mesmo, que Jesus existisse, Ele fizesse um milagre na minha vida e mostrasse para mim que Ele existia. Eu falei para Ele, eu paro de beber hoje, eu não coloco um álcool na boca até eu morrer. É um voto que eu fiz, que eu fiz até hoje. Eu paro de beber, e o Senhor faz eu parar de fumar sem ficar doente. Porque eu era magro, eu fumava muito, né? Eu já estava todo dominado pelo vício do cigarro. E não conseguia de maneira nenhuma parar. E eu falava, Senhor, se o Senhor, eu falei, Senhor, esse voto, eu paro de beber, o Senhor faz eu parar de fumar sem ficar doente. Porque as pessoas só param de fumar quando ficam doentes. E eu acabei parando de beber
e fiquei 4 meses sem beber. Até hoje eu não bebo mais, mas durante 4 meses eu fiquei sem beber, continuei fumando, mas sem beber. Sem andar na promiscuidade, que foi uma coisa que aconteceu. Que quando foi um dia, eu ia indo trabalhar, não sei se vocês conhecem Sorocaba, tem um cemitério chamado Cemitério da Saudade, que é uma avenida chamada Comendador Oeter, eu desci aquela avenida. Eu fui acender um cigarro. Eu não consegui chegar com o cigarro na boca, o Espírito Santo tomou conta ali, naquele momento me envolveu. Eu comecei a chorar e eu comecei Aí eu joguei o cigarro fora, tinha um lixo ali do lado que existia de poste, joguei ali, joguei o maço e acabei parado ali, chorando. Quando eu cheguei, aí foi a hora do meu serviço. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E tem uma moça, ela é crente, ela era da minha igreja, hoje ela não é mais, ela está em outra igreja, mas ela com esse pessoal da minha igreja, de intercessão, oravam por mim sem eu saber. Porque eu chegava às vezes bêbado em casa e falava, ligava a televisão, falava, não, só tem esses programas de pastor falando, chegava, não tinha nem net, nem nada, só tinha o canal normal. E de madrugada, vários pastores faziam programas à noite, eu não queria ouvir Silas Malafaia, R.R. Soares, eu não queria ouvir nada disso. E acabou que, depois daquele dia que aconteceu, eu comecei a ganhar uns CDs do pastor Eduardo Bortolossi, um pastor da Igreja Batista há muitos anos. Eu comecei a ouvi-lo e comecei a gostar do que eu estava ouvindo. E aí, naquelas 2 semanas, o Espírito Santo trabalhou. Hoje eu entendo que ele trabalhou dentro de mim, depois que eu tinha largado o cigarro. Entendi que Deus estava... que eu tinha que continuar a cumprir meu voto, porque Deus tinha feito essa bênção na minha vida. E aí eu fui para a Igreja Batista, lá onde eu estou hoje, e entreguei minha vida para Jesus. Confessei e entreguei minha vida para Jesus. Graças a Deus. Aí daí uns 2 meses eu me batizei, e daí uns 3, aí já estava pesando 61 quilos. Assim, curto espaço de tempo, já tinha engordado. Aí acabei por entrar no seminário a convite do pastor de lá e fazer esse curso que eu estou terminando agora. Eu não vou terminar agora porque está faltando 2 matérias, mas até o final do ano eu termino. Jesus tomou conta da minha vida de tal maneira que todas as coisas que eu tinha pendentes com Ele foram apagadas, foram curadas. Eu tinha doença de pânico, gente. Eu não entrava no ônibus, tanto é que quando o Espírito Santo se manifestou no dia que eu me converti, que eu recebi, que eu parei de fumar e começou toda a caminhada de Jesus cuidando de mim, já mesmo eu voltado para Ele, eu sendo dele, que eu acho que foi naquela hora ali que foi mesmo o que aconteceu na minha vida, foi naquele momento a cura da doença do pânico que eu tinha, que eu não entrava em ônibus. Fazia 15 anos que eu ia trabalhar